É lógico que dá para facilmente pegar ali da onde eu comecei e começar a puxar para o outro lado e fazer aquele efeito bacana de fazer todo mundo chorar, né? Não é difícil, né? Não precisa de muita habilidade para fazer isso. Você começa a falar de alguns temas, né? Eu tenho certeza que aqui no nosso meio deve ter alguém que já não tem papai junto, nem mamãe. Aí já aperta o coração, aí a coisa já... Ainda mais na hora que eu bato o olho e o papai era meu amigo querido. Aí aperta o meu também. É fácil fazer isso, mas não é o objetivo. Mas eu acho muito interessante que a gente chega ao fim do livro do Apocalipse, num domingo no qual a gente celebra o Dia dos Pais. E o que Deus coloca no meu coração, dentre várias coisas interessantes no capítulo final, é exatamente a declaração: e nós o contemplaremos face a face. Porque de fato isso é quase que o centro de tudo o resto que é descrito no capítulo. Então é lógico, no caminho para cá, eu lembrei de um dos meus hinos favoritos, hino de solo, não hino para ser cantado congregacionalmente, lá dos Estados Unidos, e vim ouvindo no carro. E é óbvio também, eu já sabia que isso ia começar a balançar pelo menos o coração da Dona Beth e da Dona Adriana. E talvez do Rafael e do Daniel também. Eu vou ler para vocês, mas eu vou ler aqui traduzindo o que diz esse hino e vocês vão entender. Ele foi escrito por uma senhora chamada Dottie Humble. E ele é bem antigo, mas ele foi gravado e feito famoso por vários cantores americanos, especialmente The Gator Trio e o David Phelps. Mas o hino diz assim: os céus se abrirão, preparando para a grande entrada dele. As estrelas o aplaudirão com trovões de adoração. A doce luz em seu olhar encantará todos aqueles que o aguardam. E então nós o veremos face a face. Nós o veremos face a face. Nós o veremos face a face em toda a sua glória. Nós o veremos. Sim, nós os veremos. Veremos face a face o nosso Salvador e Senhor. E os anjos então ecoarão os gritos da sua chegada. E todos aqueles que dormem, agora ressurretos de seus lugares de sono, e aqueles que permanecem, sendo transformados num momento, e todos juntos, nós o contemplaremos face a face. Nós o veremos, sim, nós o veremos face a face em toda a sua glória. Nós veremos o nosso Senhor e Salvador. A letra é bem simples, mas é tão forte e poderoso o conceito. Se você tiver a sua Bíblia aí fácil, abre por favor no capítulo 22 do livro do Apocalipse. E na semana passada eu cheguei a entrar nos primeiros versículos para concluir dizendo a vocês que no meio daquela cidade há um jardim, como eu lembrei as crianças agora. E no meio desse jardim, uma árvore, a árvore da vida. E dali corre um rio do trono do Senhor, que abençoa todas as nações, que é um rio de água viva. Nessa santa cidade, Jerusalém, que desceu dos céus, a habitação de Deus com o seu povo é permanente. Eles são povo e têm a sua lei gravada no coração. Agora, no capítulo 22, João vai fazer duas coisas. Ele vai dar o arremate final para todo o impacto do que ele está nos ensinando. E ele vai lembrar de volta a razão pela qual aquilo está sendo dado. E ele vai repetir uma sétima vez a bênção especial que esse livro tem. Ele vai de novo dizer: bem-aventurados
Ele vai ecoar aquilo que ele disse lá no comecinho, no capítulo 1, no versículo 3, onde ele disse: bem-aventurado aquele que lê e entende as profecias desse livro. E ele vai dizer isso de novo. Então ele vai fazer essas duas coisas. Ele vai trazer um fechamento existencial para a gente, que é o ponto final da confirmação da nossa esperança. E aí ele vai botar uma trava final, que diz: no que é que você se segura? Como que numa boia. Alguns de nós gostam bastante de água, né? Você cresceu indo para a praia, tudo, você deve gostar bastante. Tem gente que se pela de medo. Eu não sei se a sua esposa é chegada ou não. A Adriana só topou mergulhar comigo depois de uma forçação de barra. Mas quer você seja experiente na água ou não, há momentos nos quais você cai na água que é tão bom ter alguma coisa para se agarrar, para segurar. Um colete, alguma coisa assim. Até quem pula na água para mergulhar mesmo, quando finalmente sobe e está cansado do mergulho, sente um grande alívio de inflar o colete de volta e poder soltar o corpo e ser sustentado em cima daquela água. João vai trazer o livro para o seu fechamento, meio que oferecendo para você o que deveria ser o seu colete salva-vidas, aquela boia a qual você se apega nos momentos de turbulência dessa vida. E é claro que no meio disso ele indica que coisa lastimável e triste quando, sem coragem de ler e entender um livro que pode parecer complexo, as pessoas abrem mão dessa esperança e ignoram aquilo de mais precioso que tem para a gente se agarrar nessa esperança. Mas porque eu sei que um dia o verei face a face, eu sei uma série de outras coisas, e João vai nos ajudar aqui. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos os servirão e contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Nós vamos vê-lo face a face. E o nome dele vai estar gravado aqui. E a lei dele gravada aqui. Acabou tudo o resto. Tudo o resto é secundário. Aquilo que é prioridade, outro velho amigo cujo rosto seria interessante ver, o velhinho Van Groningen, que dizia: a coisa mais importante que existe é manter a coisa mais importante como a coisa mais importante. Essa é a coisa mais importante. Eu o verei face a face. Terei a sua lei no meu coração, seu nome aqui. E ele vai olhar de volta para mim. O termo que é usado aí não é assim: eu vou ver como quem vê de relance, quem vê de longe, quem observa numa posição de distanciamento de objetividade. Não, a ideia aí é: eu vou contemplar a face dele como quem se engaja visualmente com alguém que olha de volta. Eu tenho certeza que deve ter havido um momento, quando vocês estavam começando a se relacionar, antes de namorar, que vocês davam uma olhada um para o outro. Mas o mais especial era quando um olhava para o outro e pegava o outro olhando também, não era? Quando contemplava a face do outro e descobria que era mútuo.
eu o verei face a face, e vocês também. E nesse momento glorioso, quando diz, e os servirão, e contemplarão face a face, e os servirão. Está falando de muito mais. Desempacota um pouco mais esse versículo. Não está falando só no sentido genérico, que você precisa servir a Cristo hoje. Está querendo dizer que naquele momento o serviço a Ele vai fluir como resultado da intimidade desse relacionamento, de ser visto por Ele e de vê-lo como Ele nos vê, de forma completa. Quem vai estar lá no meio dessa praça maravilhosa, desse jardim que está no meio da cidade, é o próprio Cordeiro que se assenta no trono, aquele cujo livro nosso nome estava inscrito, e os seus servos os servirão, contemplando a sua face, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz. Interessante isso, já não haverá noite. Não quer dizer necessariamente que não vai ter sequência, dia, noite, sequência temporal. A gente não sabe isso, tá? Porque a gente está falando de novos céus e nova terra, tá? Então é difícil imaginar uma coisa tão maravilhosa como o céu e como o sol e lua sendo destruídos logo de partida. Talvez depois de alguns milhões de anos tenha mudado, sejam outras coisas, mas inicialmente não está falando que não vai ter mais noite, porque não vai ter dia nem noite nesse sentido. Está falando que não vai mais ter escuridão noturna. Não vai mais ter momento de ausência de luz. Como que eu sei? Porque o texto é claro: não haverá mais noite. Não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e aí eles vão ser muito felizes. É isso que está escrito aí no seu texto, né? Não, e ele reinará, é o que está escrito aí. Quem? Aqueles que o contemplam face a face reinarão com ele pelos séculos dos séculos. Hoje quase que eu fiz um rap para fazer aqui para vocês. Eu resolvi que não ia pegar, alguém ia pegar o vídeo, e aí ou iam fazer um tag life na internet, ou pior. Então eu resolvi não fazer o rap lá, mas é o seguinte, deixa de bobeira, porque você vai reinar com ele eternamente quando tiver contemplado a face dele. Para de desrespeitar quem você é em Cristo e viver como se fosse um órfão, viver como se fosse alguém de somenos, alguém irrelevante, e para de tratar os seus irmãos como se eles não fossem co-herdeiros com você, que reinarão com Cristo. É outro nível de dignidade, a nossa e a dos irmãos. Não é uma dignidade relativa para querer forçar os outros a me tratarem bem, porque se perseguiram e mataram o Cordeiro, o Rei do Universo, não vão me perseguir também. Mas é aquela que diz: mesmo que me tirem a vida, mesmo que me arranquem pedaços, mesmo que me estraçalhem, ainda assim eu o verei face a face e reinarei com ele, e serei inteiro em tudo, nas dores do corpo, nas dores da alma, em tudo recomposto e inteiro. E eles, os seus servos que o veem face a face, reinarão com ele por bastante tempo. Quanto? Disse-me ainda: essas palavras são fiéis e verdadeiras. Quem é que disse isso? Um anjo está falando com João. João começa, lembra que eu expliquei para vocês no começo, quando João começa a se inserir no texto,
E se nomear é porque ele está querendo dar para você os ganchos que dão a certeza da objetividade daquilo que ele está falando. Então ele traz de volta, para de só descrever a visão e começa a descrever a própria interação dele. Aí aqui ele diz que o anjo chegou para ele e falou. Então o anjo continua e diz assim: disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. João faz questão de registrar para você que o anjo fez questão de virar para ele e falar: isso é sério, isso é bom, mas é muito sério. Deus me enviou como anjo para te dizer que essas coisas em breve vão acontecer. Aí vem em breve, ele estava enganado, ou breve precisa ser redefinido, ou breve é só uma metáfora. Não. Não tenta enrolar. Na epopeia humana, se passou pouquíssimo tempo desde que isso foi escrito. Estamos vivendo no breve, em todos os sentidos, mas especialmente à luz da eternidade. Nós reinaremos com Ele por séculos dos séculos. Tem gente que gosta de genealogia, e o pastor Vadislau, Daniel e Rafael gostam de estudar genealogia, conversar junto, e às vezes eles conseguem traçar assim, árvores de família chegando até antes de Cristo, impérios antigos e coisas assim, e é bacana fazer isso, mas eu nunca ouvi falar de alguém que tivesse uma genealogia traçada para antes do que? De 5, 6 mil anos. Vamos pegar de genealogia de Adão, está lá na Bíblia, de Jesus voltando até Adão. Está lá, mas séculos dos séculos. É no mínimo de 10 mil anos para lá. Se eu fosse ser literalista, um século de séculos é 10 mil anos. Se eu já falei séculos de séculos, eu já não posso estar falando só de 10. É mais provável que esteja falando de 100 mil anos em diante. E à luz de tudo isso, não estamos só no começo? Esse não é só um momento, um breve suspiro. E Chico, se a vida do seu filho, tão bonita, de todos os seus filhos, e agora do bebezinho, é algo que cada momento é especial, e às vezes os momentos de dorzinha de barriga e cólica pode parecer uma eternidade, mas passou, você olha para trás e fala: nossa, voou rápido demais. E seus pais provavelmente olham para você e falam: voou rápido demais, ele já está começando a ficar com cabelo branco. E a gente chega no fim da vida e fala: voou. Isso tudo passa e está voando num passo vertiginoso. Mas presta atenção na dinâmica que João faz questão de descrever que está acontecendo aqui. Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. É a palavra que Deus mandou, que Jesus mandou que o anjo dissesse para João para ele escrever. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Alguém volta lá para o capítulo 1, verso 3 e dá uma olhada. Capítulo 1, verso 3. Lê para mim, em voz bem alta. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. É como se fosse duas marcas, uma no comecinho e uma no finalzinho, repetindo a mesma coisa. Eu confesso que eu tenho dificuldade com irmãos queridos que evitam esse livro, evitam pregar sobre ele, evitam mexer com esse livro, porque, desculpa a forma coloquial de falar, mas começa e termina dizendo: bem-aventurado quem entender e bem-aventurado quem guardar.
no coração. Eu já expliquei, essa bem-aventurança não é uma mágica supra-adicionada. Não é uma bênção especial mágica. A bênção está na esperança que causa você ter a clareza do seu senso de futuro, de destino, de identidade, para onde está indo tudo isso. O desapego que isso me traz das circunstâncias, quando eu sei que é líquido e certo, que eu contemplarei face a face e reinarei com Ele eternamente. O resto é disso menos. O resto são os sofrimentos da infância, que só estão lá para nos amadurecer, para nos burilar. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Porque essa é a nossa tendência, não é? Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. O que quer dizer esse negócio de selar as palavras? Não guarde em segredo. Não feche. Isso daqui não é informação privilegiada. Aliás, é muito privilegiada. Não é secreta. É privilegiada porque é especial. Mas assim como o presidente americano teria todo o direito de bater um carimbinho que diz como que é a palavra? Eu sei no inglês, mas no português, quando deixa de ser secreto. Desconfidencializado. Pronto, bate o carimbo. Desconfidencializado. Aí é o que ele está fazendo. Não guarda. É muito especial, é privilegiado, mas não é para guardar. Porque o tempo se aproxima. A igreja precisa disso. Meus irmãos, eu comecei há quase um ano essa série no Apocalipse, porque eu acredito que vocês precisam disso, como eu preciso disso. E ela chega ao fim. Nós precisamos dessa esperança, porque são dias difíceis. E nós precisamos ser lembrados qual é o nosso destino, qual é o nosso futuro. Precisamos ser preparados para as broncas que vêm pela frente. E eu comecei repetindo para vocês o bordão: vem bronca. Mas a promessa maior e a boa notícia do Evangelho é que vem glória. É isso. Então quando ele diz, o anjo diz a ele: não me adora, adora somente a Deus, e não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Aí tem umas frases muito crípticas aqui, muito misteriosas, e eu quero que vocês prestem muita atenção, porque não é fácil entender exatamente onde ele está querendo chegar. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Lembram das portas? As portas das 12 tribos do pacto de Israel, as portas construídas sobre os 12 fundamentos dos apóstolos. Nós somos aqueles que entramos pela porta, que somos inseridos no pacto, que comemos da mesma mesa, que recebemos a mesma lavagem do batismo. A nós assiste o direito de comer da árvore da vida, porque tivemos as nossas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Nós somos abençoados e bem-aventurados.
Desculpa o apelo tão pessoal, mas para de viver como se você fosse um azarão. Para de viver como se você fosse alguém confuso, de origem confusa, de destino incerto. Vocês são bem-aventurados. Por quê? Porque não são pecadores, porque tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro e entrarão na cidade celestial pela porta e comerão sim da árvore da vida. Cura para as nações, que para nós é oferecida de graça como alimento constante. Porque no versículo 15 diz: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros. Bom, aí já morre essa história de gente que fala que tem céu dos cachorros, né? É brincadeira. É só para aliviar um pouco. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Não vou nem fazer o repeteco do que fiz na semana passada. Esses éramos nós, só deixamos de ser porque fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Ah, mas eu não sou feiticeiro, tá? Não sou impuro, não sou mentiroso, não sou idólatra. Claro, isso é o que eu fui, e eu só não sou mais pela graça de Jesus Cristo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Esse é o convite. A noiva que diz ao seu noivo: vem a mim. E o noivo que diz: vem a mim. Porque nós o contemplaremos face a face. Aí no versículo 18, ele continua: eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro testifico. Se alguém fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Isso é tão sério que você não pode querer ir além e botar o que não está aqui no texto. Qualquer tentativa de acrescentar ou fazer o texto dizer o que ele não está dizendo, torna réu dos flagelos que estão descritos no livro. Pesado, hein? Tem gente que pega esse versículo e fala: ele diz respeito à Bíblia inteira. Mas tem que entender que para o autor aqui ele está escrevendo uma epístola, uma carta completa, um livro da profecia. Então a referência, num certo sentido, pode ser usada pelo Espírito Santo para estender para o resto da Bíblia, mas ela é primariamente quanto ao livro do Apocalipse. Se você acrescentar qualquer coisa aqui, Deus vai acrescentar os flagelos. Não fala nem que você vai para o inferno, fala que vai ter os flagelos do livro. Vai ser a volta do cipó de arrueira. Mas diz mais, viu? Porque o risco é eu dizer: eu tenho tanto medo de acrescentar ali que eu não vou nem mexer com esse livro, porque se eu mexer com ele, vai que eu escorrego e ponho alguma coisa que não está lá. Mas ele diz o contrário também. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras desse livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. A igreja não pode deixar de lado essa profecia. E precisa se alimentar dela. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. E nós o contemplaremos face a face. E veremos nos seus olhos tudo aquilo que nos preparou para aquele grande dia. E nós o serviremos e reinaremos com ele pelos séculos dos séculos. Que Deus nos abençoe.